Você já visitou o Brasil e pensou, por que os brasileiros fazem isso? Ou você viu algo sobre o Brasil na internet e pensou, isso é real? Eles realmente fazem? Isso é muito bizarro. Bom, eu tenho estudantes de vários lugares do mundo que acham alguns hábitos brasileiros bem estranhos. A nossa cultura é bem acolhedora, bem aberta, bem divertida também, mas eu confesso que algumas coisas podem ser estranhas para pessoas que não estão acostumadas ou que vivem em uma cultura muito diferente. Nesse vídeo eu vou te mostrar então 8 hábitos dos brasileiros que a maioria dos estrangeiros consideram estranho, consideram bizarros, tá? Mas eu tenho certeza que com o tempo, convivendo com os brasileiros, visitando o Brasil, você se acostuma com esses hábitos. E no fim das contas, pode ser até que você adote esses hábitos para você. Vamos lá então, vamos falar dos nossos 8 hábitos bizarros dos brasileiros. O primeiro hábito é considerar normal chegar atrasado. Isso é uma coisa que deixa muita gente perplexa, né? Mas os brasileiros muitas vezes costumam fazer isso. A pontualidade é uma coisa que não é levada ao pé da letra. O que é levar ao pé da letra? É você levar isso a sério, né? Então a pontualidade não é muito considerada, principalmente em eventos sociais, festas, almoços, encontros com amigos. Geralmente não tem muita pontualidade, não. Então, se você marcar um almoço, por exemplo, com um brasileiro, é normal se ele chegar atrasado, tá bom? Vamos para o segundo hábito, que pode ser considerado estranho, dependendo da sua cultura e do seu país, que é tomar banho várias vezes por dia, 2 ou até 3 vezes, dependendo da região. Bom, isso acontece por questões do nosso clima, né? Alguns lugares no Brasil são lugares quentes, então as pessoas podem muitas vezes precisar, querer tomar banho mais de uma vez por dia, geralmente de manhã, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir. Isso pode ser muito comum, tá bom? Dependendo da região. Claro que não são todos os brasileiros que tomam banho 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia. Vai depender muito da região e de cada pessoa. Mas é uma coisa que, no geral, alguns brasileiros podem fazer, ou a maioria pode fazer, tá bom? Terceiro hábito que você pode considerar estranho ou não, pra mim é super natural, que é você considerar o almoço como a principal refeição do dia, a refeição mais importante, né? Eu sei que muitas culturas consideram o jantar a refeição mais importante, mas no Brasil o almoço é o mais importante. Você pode ficar sem jantar, mas você não fica sem almoçar. E o almoço geralmente é a refeição onde a gente come mais. Então você tem arroz, feijão, carne, legumes, salada. Então é uma refeição grande, uma refeição que realmente é a mais considerada a mais importante, a mais nutritiva. Então, dependendo da sua cultura, quando você visitar o Brasil ou se você conviver com um brasileiro, saiba que o almoço é a refeição mais importante, a refeição mais completa. Quarto hábito, que pode ser estranho, acho que principalmente para os americanos, não sei, comenta aqui embaixo o que você vai achar desse hábito. Mas é o hábito de você, no Brasil, comer pizza utilizando garfo e faca. Isso é uma regra de educação. É bem normal a gente comer pizza utilizando garfo e faca. Eu sei que muitos lugares comem pizza com a mão, né? Você pega com a mão para comer, mas no Brasil, se você fizer isso, principalmente uma pizzaria, pode ser, as pessoas vão achar que você é um pouco sem educação. Porque pra nós, a gente come pizza de garfo e faca. Dani, por quê? Não precisa. Gente, é uma coisa cultural, é uma coisa que a gente faz assim há muito tempo e não sabe exatamente por quê, a gente simplesmente faz, tá? Então é muito comum, se você for comer uma pizza com um brasileiro, oferece um prato, um garfo, uma faca, ele vai precisar. Quinto hábito, que pode ser um pouco diferente, dependendo da sua cultura, nós temos uma cultura muito aberta, então isso é muito relativo, né? Mas é o hábito de comemorar tudo, né? A gente comemora e celebra muitas coisas com comida e bebida. Então, por exemplo, consegui um emprego novo, vamos comemorar com comida e bebida. Vamos sair para comer, vamos fazer uma mini festa em casa. Passei na faculdade, vamos comemorar com comida e bebida. Meu aniversário, Dia das Mães, tudo. A maioria das datas a gente comemora
com uma mini festa, com coisas para comer, coisas para beber. Muitas vezes não existe um motivo real para comemorar, né? Em muitas empresas as pessoas podem fazer mini comemorações toda semana, toda sexta-feira, por exemplo. Então a gente não precisa de um motivo real para comemorar. Estamos vivos, isso já é um motivo real. E também as comemorações sempre envolvem muita comida, muita bebida, tá? Então isso pode ser um pouco diferente se você mora em um lugar com uma cultura um pouco mais fechada. Há um outro hábito, que na verdade não é um hábito, mas é um costume, uma tradição, que é dar muita importância para o futebol. Eu sei, o Brasil não é o único país que gosta de futebol, muitos países ao redor do mundo também gostam de futebol, é um esporte global, é um esporte, né, acho que o mais conhecido do mundo, mas a gente tem esse costume de considerar eventos esportivos relacionados ao futebol muito importantes. Então, Copa do Mundo, final de campeonato estadual, enfim, se o seu time vai jogar, tudo isso. Então, os brasileiros consideram o futebol um evento muito importante. Então, para tudo na sua vida, porque vai ter o jogo de futebol e todo mundo tem que assistir. Então, isso pode ser um pouco fútil para algumas pessoas, para algumas culturas pode ser estranho, mas a gente dá muita importância para isso, simplesmente por motivos culturais. Bom, esse hábito número 7, ele é o mais estranho. Eu já falei com os meus alunos sobre isso e com certeza é o hábito que vence, né? O hábito mais estranho de todos. Todos os alunos que eu conversei falaram que consideram uma coisa muito diferente, que é o hábito de você falar com desconhecidos na rua. Então, se você está no Brasil, alguém pode falar com você, né? Então, principalmente quando a gente está numa fila. Então, se você está num supermercado, por exemplo, você comprou alguma coisa, você está na fila esperando para pagar, né? Na fila do caixa. Vão falar com você. Algumas pessoas podem falar com você. A pessoa que está na frente ou a pessoa que está atrás. A próprio funcionário do supermercado pode começar a conversar com você. Isso é normal. Falar com estranhos é normal. Isso também acontece no transporte público. Enfim, lugares públicos, de maneira geral, as pessoas podem conversar. Então, você vai falar sobre coisas normais, por exemplo, o preço dos produtos, o clima, a política, enfim, qualquer coisa, as pessoas podem puxar conversa. Essa expressão puxar conversa, né? Quando você começa uma conversa com alguém. Então, esse é um hábito bem comum aqui no Brasil. Então, quando você visitar o Brasil, já saiba que isso pode acontecer, já se prepara ali para algumas small talks, tá bom? E o último hábito, eu acho esse hábito muito fofo, muito engraçado, que é o hábito da gente usar muito o diminutivo das palavras. Como assim? A gente fala, por exemplo, cafezinho, espera um minutinho, me dá um beijinho, enfim, a gente usa muito diminutivo para falar sobre coisas que não precisam de diminutivo. E a gente fala isso de uma forma carinhosa, de uma forma natural, de uma forma de suavizar a informação. Não sei explicar exatamente porquê, mas é uma coisa muito comum, muito cultural no Brasil, um hábito, você falar as coisas no diminutivo. Então, me dá um cafezinho, por favor, esse tipo de coisa. Então, o diminutivo é considerado, assim, essencial. Se você não aprendeu o diminutivo do português ainda, essa é a sua oportunidade, uma excelente oportunidade para você começar a estudar para falar o português de maneira mais natural. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dos hábitos você acha o mais bizarro de todos. Ou você pode falar também de outro hábito que você viu nos brasileiros e que eu não falei nesse vídeo, tá bom? Eu vejo você na próxima.